Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o desfecho do julgamento que ocorreu agora há pouco, de forma virtual, no TJD de Santa Catarina, né, envolvendo a equipe do Hercílio Luz e também do lateral direito Alisson. Vocês que viram o vídeo que eu gravei ontem, né, eu trouxe aqui informação que o clube e o jogador haviam sido denunciados pela Federação Catarinense por conta da escalação irregular do atleta a partir da 9ª rodada do Campeonato Catarinense contra a equipe do Brusque. O jogador havia sido expulso na final da 2ª Divisão Catarinense, da Série B, do ano passado, de 2020. O jogo aconteceu em dezembro, mas somente no último dia 6 de abril que ocorreu o julgamento que o suspendeu por uma partida. 4 dias depois, no dia 10 de abril, ele entrou em campo para enfrentar o Brusque. O Hercílio Luz acabou perdendo por 2-1. E nessa semana, né, na semana passada, a Federação Catarinense entrou, né, com uma denúncia no TJD, inclusive a partida entre Chapecoense e Marcílio Dias, né, pela semifinal, foi cancelada e o campeonato paralisado, né. E eu trago aqui então o resultado do julgamento. O julgamento acabou agora e o Hercílio Luz foi condenado à perda de 3 pontos no campeonato e também a multa de 15 mil reais, né. Então essa foi a pena do Hercílio Luz. E o que isso influencia no campeonato? Basicamente tudo. Isso porque o Hercílio Luz, com a perda dos 3 pontos, né, esses 3 pontos são descontados da pontuação que ele fez na primeira fase, ele perde a 8ª colocação para o Figueirense, né, o Figueirense ultrapassa por conta aí dessa perda de 3 pontos, e aí o Figueirense ganha o direito de jogar as quartas de final contra a Chapecoense. O problema é que o jogo Hercílio Luz e Chapecoense pelas quartas de final, as duas partidas já tinham sido realizadas e a Chapecoense já havia se classificado, já havia eliminado o Hercílio Luz. Agora, esses 2 jogos que a Chapecoense fez de nada vão valer e a Chapecoense, que estava com a vaga garantida nas semifinais, vai ter que jogar de novo, agora contra o Figueirense, e corre o risco aí de não se classificar, de repente corre o risco aí de perder essa vaga para o Figueirense. E também, né, vai ter 2 jogos a mais num calendário aí super apertado esse ano. Então o Figueirense vai ter que fazer 2 jogos a mais. O mais cedo, o Hercílio Luz tentou, né, suspender o julgamento, alegando a prescrição do caso, né, porque a expulsão aconteceu no dia 20 de dezembro, ali, finalzinho de dezembro, e o julgamento só aconteceu em abril. Então foi solicitado aí que o julgamento não acontecesse por conta da prescrição do caso, né? Inclusive eles argumentaram no julgamento que o próprio sistema da federação não barrou a entrada, né, a inscrição do jogador para a partida, né? Então para eles estava tudo certo, né? Ele estava em condições de jogo. Mas o tribunal não entendeu dessa forma e por 2-1 condenou a equipe do Hercílio Luz, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Vamos ver o que a Chapecoense vai argumentar também, né? Porque a maior prejudicada nisso tudo, né, é a Chapecoense, porque o Hercílio Luz já estava fora do campeonato, né? Não vai mudar nada por Hercílio Luz, mas para a Chapecoense muda, porque o time, como eu falei, vai ter que fazer 2 jogos a mais que não estavam previstos, né? E também aí corre o risco aí de acabar perdendo a vaga que já tinha sido garantida, né? Então esse aí foi o resultado do julgamento. Eu tô olhando aqui ainda se aparece mais alguma atualização, né? Eu tô gravando praticamente esse vídeo junto aqui com as notícias pipocando ainda, né? Então, por enquanto a notícia é essa, mas pode ser aí que tenhamos aí alguma novidade aí amanhã, né? Então, a notícia que eu tinha para trazer de momento era essa aqui, que o Hercílio Luz, ele foi condenado então com a perda de 3 pontos, ele não é rebaixado, né? Porque ele ainda conseguiu ficar 2 pontos acima do Criciúma. Então ele é condenado, o Figueirense ganha a vaga nas quartas de final e aí vai ter que jogar tudo de novo contra a Chapecoense, né? A Chapecoense vai ter que fazer mais 2 jogos, os jogos de ida e volta das quartas de final. Bom, agora vocês não estranham o corte no vídeo, porque o restante do vídeo eu gravei antes, né? Eu já tinha me adiantado gravando a segunda parte do vídeo antes, para não ficar muito tarde. Então, agora vai dar um corte aqui no vídeo, eu já vou trazer informações aí de outros campeonatos estaduais. Então você fica comigo que eu já volto, beleza? Seguindo aqui com o vídeo então, vamos falar agora sobre o Campeonato Goiano, que nesta terça-feira teve a abertura de suas semifinais. E o Grêmio Anápolis levou a melhor para cima do Atlético, venceu pelo placar de 1-0. O Atlético que jogou com uma equipe mista por conta aí de seu compromisso na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Libertad lá no Paraguai.
O único gol da partida foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo pelo atacante Lucão. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 6h30 da tarde, lá no estádio Antônio Ascioli. E o Grêmio Anápolis, para chegar a sua primeira final de Campeonato Goiano, né, para chegar pela primeira vez à decisão, só precisa de um empate. Já o Atlético, para avançar diretamente, ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Se o Dragão vencer por 1 gol de diferença, a disputa da vaga vai para os pênaltis. A outra semifinal do Campeonato Goiano será aberta nesta quarta-feira, quando o Vila Nova receberá lá no Oba a equipe do Aparecidense. Esse jogo será às 8h30 da noite. Então, o Vila Nova e a Aparecidense aí abrindo a outra semifinal nesta quarta-feira. Falando em semifinal, o Remo é o primeiro classificado para a semifinal do Campeonato Paraense. Jogando na noite desta quarta-feira, aliás, jogando na noite desta terça-feira, né? O Leão bateu a equipe do Águia pelo placar de 1-0, né? O time já havia vencido a partida de ida por 3-1 fora de casa, venceu nesta terça por 1-0 lá no Baianão. O único gol da partida foi marcado pelo Cariús, né? Lá já aos 33 minutos do segundo tempo. Então, o Remo aí avançando para a semifinal e agora ele espera o classificado da partida entre Itupiranga e Tunaluso. No primeiro jogo, né, disputado lá no Zezinho de Oliveira, o Itupiranga perdeu para Tunaluso por 3-0. Então, a Tunaluso aí abriu uma boa vantagem para o jogo da volta. O jogo da volta entre Tuna e Itupiranga acontece nesta quarta-feira, 3 da tarde, lá no Estádio Souza. Então, quem passar desse jogo pega o Remo em uma das semifinais. Os outros 2 semifinalistas também serão conhecidos nesta quarta-feira. O Paysandu jogará às 19 horas contra o Bragantino, lá na Curuzu. O primeiro jogo foi 0-0. Se acontecer um novo empate, o classificado vai ser conhecido nos pênaltis. E mais cedo, às 16 horas, lá no estádio Navegantão, o Independente vai receber o Castanhal. E o primeiro jogo entre as equipes terminou 1-1 e também, se houver empate, o classificado será conhecido nos pênaltis, né? Então tá aí as informações do Campeonato Paraense para vocês. Agora vamos falar de Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista conheceu aí nesta segunda-feira o seu primeiro time matematicamente rebaixado para a Série A2. E não houve nenhuma surpresa. Fazendo uma campanha muito ruim nessa competição, o São Caetano, que ainda não venceu, acabou sendo rebaixado após perder para a Inter de Limeira por 1-0 lá no estádio Major Levi Sobrinho em Limeira. E o rebaixamento do Azulão veio com requintes de crueldade. O time aí empatava até os 49 minutos do segundo tempo, quando acabou sofrendo gol aí que deixa a Inter de Limeira bastante perto de se classificar para a próxima fase. Quem também está caminhando a passos largos para a segunda divisão, né, para a Série A2 do Campeonato Paulista, é o São Bento. O São Bento que também ontem, né, jogou contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto e com 2 gols contra, perdeu pro Pantera pelo placar de 2-0 e está numa situação bem difícil, né? Esses resultados dessa segunda-feira, a derrota do São Bento, a vitória do Botafogo, deixou aí a disputa pelo rebaixamento, né, pela segunda vaga no rebaixamento, resumida a São Bento e também a Santo André. O São Bento tem 6 pontos, o Santo André tem 7 pontos, cada um desses times ainda joga mais 2 vezes e um desses dois vai acabar sendo rebaixado para a segunda divisão. Mas o São Bento, pelo futebol que vem jogando, né, pelo que ele mostrou ontem, né, 2 gols contra, um gol bem bizarro, esse que vocês estão vendo aí na imagem aí, gol contra aí, o furo do goleiro Luiz Daniel. O São Bento aí tá caminhando a passos largos para voltar junto com o São Caetano para a Série A2. E o curioso é que os dois caíram em 2019, subiram juntos no ano passado e estão voltando junto para a segunda divisão neste ano aí de 2021, coisa que eu particularmente nunca vi no futebol de São Paulo. Bom, agora vamos falar do Campeonato Pernambucano. O Campeonato Pernambucano que nesta quarta-feira vai ter início aí a sua fase de quartas de final em jogo único e também ao quadrangular do rebaixamento, né? O quadrangular aí que vai apontar as duas equipes rebaixadas para a segunda divisão em Pernambuco. Vamos começar pelo jogo das quartas de final. Às 6h30 da tarde, o Salgueiro recebe o Veracruz e quem avançar dessa partida, que é em jogo único, pega o Sport numa das semifinais. Mais à noite, às 21 horas, o Santa Cruz, que conseguiu se classificar, vai pegar o Afogados. Quem avançar, encara o Náutico na outra semifinal. E com relação aos jogos do quadrangular do rebaixamento, essas partidas vão acontecer às 15 horas. O 7 de setembro pega o Vitória, enquanto que o Central vai jogar contra o Retrô, né? Esse quadrangular do rebaixamento será disputado em turno único. Apenas 3 jogos aí para as equipes tentarem escapar do rebaixamento. Bom, agora vamos falar, para a gente fechar o vídeo, vamos falar de Campeonato Baiano. Campeonato Baiano que nesta quarta-feira terá aí a sua última rodada da primeira fase, né? Que vai apontar aí
os semifinalistas, né, os últimos classificados para a semifinal, e também a equipe rebaixada. E podemos ter aí algo inédito, né? As duas equipes fortes do estado, né, os dois grandes do estado, Bahia e Vitória, eles podem ficar fora da segunda fase. E se isso acontecer, será a primeira vez desde 1968, que nem Bahia e nem Vitória, ou seja, nenhum dos dois chega a uma decisão. A única final que não teve ou Bahia ou Vitória, ou os dois, aconteceu em 1968, quando naquela oportunidade o Galícia decidiu o título contra o Fluminense de Feira de Santana. De 1969 para cá, ou teve Vitória na final, ou teve Bahia, ou teve os dois. Nunca os dois juntos ficaram de fora de uma decisão de campeonato baiano. Isso pode acontecer nesta temporada de 2021. Passar os jogos aqui para vocês e a situação de cada um na tabela. O Bahia de Feira de Santana, ele vai jogar contra o NIRB. O Bahia é o terceiro colocado com 12 pontos, precisa só da vitória, só depende de si para garantir a vaga na segunda fase. O Bahia, né? O Bahia ele é o quarto colocado com 12 pontos, porém o Bahia vem jogando com uma equipe de aspirantes. O Bahia vai jogar contra o Jacuipense. O Bahia tem 12 pontos e o Jacuipense está logo atrás com 11, né? Então se o Bahia perder, ele está eliminado, né? Ele joga aí por um empate. Já a equipe do Vitória vai jogar contra o Fluminense de Feira de Santana, né? O Vitória, ele tem 10 pontos, enquanto que o Fluminense é o lanterna com 5. O Fluminense precisa da vitória para se manter com chances de escapar do rebaixamento. E o Vitória da Conquista, que é o penúltimo colocado, vai jogar contra o Atlético Alagoinha. O Atlético Alagoinha é o segundo colocado com 13 pontos, tá aí também já bem perto da classificação, né? Como tem uns confrontos diretos ali no meio, o Atlético Alagoinha está praticamente classificado. E teremos também o Docimel jogando contra a equipe do Juazeirense. O Docimel está livre do rebaixamento, não se classifica por conta dos confrontos diretos entre equipes que estão à sua frente, enquanto que a equipe do Juazeirense ali, que não tem nada a ver lá com o Bahia, com o Vitória, né, que jogarem com times alternativos, está ali na primeira colocação com 17 pontos e já com a liderança garantida para a segunda fase, né? Então essa é a situação do Campeonato Baiano. Vitória da Conquista e Fluminense de Feira de Santana tentando escapar do rebaixamento, enquanto que Vitória e o Bahia tentam aí avançar para a segunda fase. E pode ser que um deles fique de fora, né? Se o Bahia de Feira e a equipe do Bahia mesmo vencerem, fica ruim aí, fica a situação pro Vitória, porque o Vitória pode chegar aos 13 pontos com o Atlético Alagoinha, porém ficaria com uma vitória a menos, né? Então o Vitória ali no máximo ele pode alcançar a terceira colocação. Bom pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, porque nós temos vídeos diários aí todos os dias, de segunda a domingo, por isso que são vídeos diários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!